Muita gente ainda discute quem realmente ganharia, Gojo Satoru ou Ryomen Sukuna. E o problema é que a maioria olha a luta só pelo que aparece, mas não entende o que está acontecendo por dentro do sistema de Jujutsu. Porque essa luta não é sobre quem tem mais força bruta, é sobre engenharia de poder, entendimento do conceito e capacidade de adaptação. Então vamos direto ao ponto e entender, passo a passo, quem de fato venceria. Gojo é o ser humano mais completo dentro do sistema do Jujutsu. Ele não é forte só por ter energia amaldiçoada absurda. Ele é forte porque entende o que faz. O cara é, literalmente, a junção perfeita entre teoria e prática. A técnica dele, né, o Limitless, permite manipular o espaço. E o Six Eyes dá a precisão para usar essa técnica sem desperdiçar energia. Na prática, ele cria uma distância infinita entre ele e qualquer ataque. É como tentar tocar um ponto que se afasta cada vez que você chega perto. Isso é o Infinity. E enquanto estiver ativo, ninguém o toca. Sukuna, por outro lado, é o oposto. Ele é o caos organizado. O rei das maldições não domina o espaço. Ele domina as leis dentro do espaço. A técnica dele, Cleave e Dismantle, ajusta o corte à resistência do alvo. Se você for mais duro, ele corta mais forte. E com o Malevolent Shrine, o domínio dele se espalha pelo ambiente. Sem barreira, sem limite, atingindo tudo dentro de uma área gigante. Enquanto Gojo cria uma fortaleza, Sukuna transforma o mundo inteiro em arma. Na luta, Gojo começou melhor. As primeiras trocas de domínio mostraram que ele tem um controle superior. O Unlimited Void dele sobrecarrega o cérebro do inimigo com informação infinita, e mesmo o Sukuna, com toda a sua resistência, foi empurrado para trás. Gojo ganhou os primeiros rounds porque é mais refinado. O domínio dele é fechado, preciso, controlado, uma arquitetura perfeita. Já Sukuna, com o Shrine aberto, tinha poder bruto, mas menos controle. Só que aí vem a parte que muda tudo. Enquanto perdia terreno, Sukuna estava observando. Ele aprendeu a entender até a lógica do infinito de Gojo. E quando trouxe Mahoraga para o jogo, o quadro mudou completamente. Muita gente não entendeu o que aconteceu ali. O Mahoraga não é só uma criatura forte. Ele é um sistema de adaptação conceitual. Ele não aprende um golpe. Ele aprende o princípio que torna um golpe possível. Então, quando o Mahoraga enfrentou o Infinity, ele não descobriu como chegar até Gojo. Ele aprendeu como eliminar o próprio conceito de distância. E aí vem o golpe mortal, o World Slash. O corte que não viaja, ele simplesmente existe. Não há trajetória, não há aproximação, não há distância pura a percorrer, e se não há distância, o Infinity não tem como funcionar. A barreira foi quebrada de dentro para fora. Gojo estava no controle até aquele ponto, mas cada domínio que ele expandia custava caro. O Six Eyes dava eficiência, mas não eliminava o desgaste neural. A energia amaldiçoada se recupera, a mente não. Enquanto Gojo gastava tudo para manter a vantagem, Sukuna só precisava de tempo. E quando Mahoraga completou a adaptação, Sukuna teve o que nenhum outro oponente jamais conseguiu: um ataque que ignora o Infinity. Foi aí que o jogo acabou. Gojo não perdeu por ser mais fraco, ele perdeu porque enfrentou uma exceção dentro das regras. A única coisa que poderia quebrar o infinito era um poder que o ignorasse completamente. Provavelmente sim. Sem Mahoraga, Sukuna não teria, como anular o Infinity. Ele poderia resistir por poder bruto, mas não teria acesso a nenhum golpe capaz de penetrar a defesa de Gojo. E nesse caso, Gojo venceria por consistência. O Hollow Purple, combinando as forças de atração e repulsão, é destrutivo o bastante para apagar o corpo de Sukuna antes dele reagir. E Gojo ainda teria domínio superior, maior precisão e controle total da luta curta. Mas o Sukuna que enfrentou o Gojo não era o Sukuna original. Era Sukuna com o poder das 10 sombras. E isso muda tudo, porque Mahoraga não é só invocação. Ele é o ser que entende e corrige as leis do combate. É como colocar uma máquina que aprende dentro de uma batalha entre deuses. Gojo é o símbolo da perfeição técnica. Tudo nele é cálculo, precisão, domínio. Ele representa o humano que alcançou o máximo possível dentro das regras. Sukuna é o oposto. Ele é o caos, a trapaça, o imprevisível. Ele não vence por controle, vence por quebra de sistema. Enquanto Gojo luta dentro da física, Sukuna altera a física. Um luta para manter as leis estáveis, o outro para escrever novas leis. Por isso, é inútil comparar quem tem mais energia. A questão nunca foi quantidade, mas natureza de poder. Gojo domina o espaço. Sukuna domina o conceito que define o espaço. E isso é um nível acima.
É importante entender isso. Gojo não foi derrotado como guerreiro. Ele perdeu por uma condição excepcional. Ele venceu todos os rounds de técnica, domínio e estratégia. Mas Sukuna venceu o jogo das ideias. Gojo é o maior feiticeiro. Sukuna é o maior ser amaldiçoado. O primeiro vence pela mente, o segundo pela existência. Não é uma questão de força, é de natureza. Quando o autor mostrou o final da luta, não foi para desmerecer Gojo, foi para mostrar o limite entre o humano e o divino. Gojo é o ápice humano. Sukuna é o monstro que transcendeu a humanidade. E quando um humano alcança o topo, a história precisa de algo que vá além para continuar subindo. Sukuna representa o fim da lógica do Jujutsu, o caos absoluto. E o autor precisava mostrar que até o homem mais perfeito ainda é limitado por leis. Sukuna não é mais um feiticeiro, ele é a própria exceção dessas leis. Em um combate sem as 10 sombras, com condições iguais, Gojo venceria. Ele é mais técnico, mais eficiente, mais preciso, e sua defesa é praticamente inviolável. Mas na luta que aconteceu com uma Uraga no campo, Sukuna venceu com mérito, porque ele fez o que ninguém jamais fez, anulou a distância. Essa é a diferença entre o maior dos humanos e o rei das maldições. Um domina o espaço, o outro destrói o conceito de espaço. E quando uma força deixa de obedecer às regras do mundo, nenhum cálculo é suficiente para contê-la. No fim das contas, Gojo é a mente que entende o mundo. Sukuna é o instinto que o reescreve. E quando razão e instinto se chocam nesse nível, a vitória sempre vai para quem tem menos limites. Gojo é a perfeição humana. Sukuna é o erro que Deus não conseguiu apagar. E é por isso que, no fim, o rei venceu.